Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo histórico aqui para vocês. Fala aí, Gustavo Paulo. Fala, José Dilson. Fala aí, Servo Cético. Servo Cético, fala aí. Aí, Daniel, quase que você conseguiu pegar o pódio. O pódio. Tu me fez lembrar de um negócio importante, sim, é verdade. Deixa eu ver se eu acho essa questão aqui, rapidinho. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Por favor, você que for chegando aí, vá deixando o seu like. É muito importante para todos nós. Por favor. Por favor. Ai. Deixa eu ver se eu acho aqui, Daniel. Calma aí. Eu tinha essa playlist, sim, é verdade. Tem tanto tempo, né? Que nem eu lembrava. Engraçado, não tô achando. Achei aqui, ó. Achei. Mitologias da América Antiga. Eu vou deixar aí na descrição. Eu falo das mitologias das tribos brasileiras, né? Dos primeiros brasileiros aí, que foram os índios, né? Vou falar. Eu fiz só 3 vídeos, né? Eu nem dei continuidade, mas é de grande valia esse conteúdo que complementa, né? Porque é a mitologia dos índios. Eu vou deixar aí no chat, ó. Quem quiser ler depois, tá? Tá aí, ó. É uma playlist. Tem 3 vídeos, né? Não dei sequência. Depois foram vindo outras coisas, aí eu acabei deixando de lado, mas tem 3 vídeos importantes aí, se você gosta também sobre esse assunto. Mitologias da América Antiga. Eu trato dos deuses cultuados até hoje, né? Pelos indígenas aí, brasileiros e enfim, tem um assunto muito engraçado nessa playlist, gente, que é quando eu falo da mitologia asteca, né? E sobre o deus Quetzalcoatl, tá aí nessa playlist aí que o link tá aí. Botei aí no chat. E é engraçado que tem a ver com com testemunhas de Jeová não, perdão, com os Mormons. É muito interessante esse vídeo aí e revela muita coisa. Tá aí nessa playlist. Só tem 3 vídeos nessa playlist, mas eu acho que vale super a pena, principalmente esse vídeo que eu fiz da mitologia asteca. O que isso tem a ver? O que a mitologia asteca tem a ver com os Mormons? Os Mormons que existem até hoje, né? Inclusive, eles estão inaugurando um templo colossal ali no Rio de Janeiro, né? Na capital, na Barra da Tijuca. Colossal, né? Quem tiver aí por perto, quiser me mandar fotos, alguma coisa assim, mandar para o meu privado, eu estou aceitando, tá? E conforme for, eu faço algum conteúdo sobre isso. Quem tiver acesso ali na Barra da Tijuca e filmar o templo, e pode me enviar, porque eu vou fazer um conteúdo sobre ele, tá bom? Mas hoje aqui nós vamos falar sobre... sim, outra coisa. Aqui embaixo na descrição tem 2 vídeos que eu fiz sobre os Pirahã, que também é uma tribo brasileira, tá? Só que é uma tribo que existe até hoje. Mas ali no caso foi um evento, eu passo algumas curiosidades, claro, sobre a tribo, os seus costumes e tal, mas passo pela ótica que é uma tribo que eles não têm culto a divindades, né? Eles não devotam nenhum deus, né? Eles são tidos aí ateus. É uma tribo ateísta, inclusive tem um vídeo também que eu respondo ao Rodrigo Silva, né? Que ele garantiu que a tribo não era ateísta, porque tinha ali uma questão de espiritualidade e tal, né? Só que isso não anula ateísmo, né? Espiritualidade não anula ateísmo. É só você ver o budismo, por exemplo, que eles são ateus e espiritualistas. Isso tem muito, né? As religiões asiáticas são geralmente assim, ateístas e espiritualistas, assim como os Pirahã. Então os vídeos estão aqui embaixo, você que não viu ainda, ou você que viu na época e quer relembrar, eles estão na descrição, tá bom? Bom, eu gosto sempre de falar e ilustrar, né?
É isso mesmo. Falar hoje da tribo dos Goitacá, que parece que é nome de índio, né? Tribo indígena, não se fala no plural. Os Goitacá. Se bem que tem aí Goitacazes, né? Que é o. Puxa, que eu já vou falar já já. Olha só essas ilustrações que bacana, né? Que retrata aí um pouco da vida dos Goitacás. Dos Goitacá, né? Melhor dizendo. Acho que é o mais correto falar assim. Pessoal, vocês têm que ver o seguinte, que na época do Brasil colônia, o relacionamento entre portugueses e os indígenas brasileiros eram até relativamente pacífico, com alguma estranheza, algumas desconfianças, mas pacífico, né? Eles tinham ali trocas comerciais, como o escambo, por exemplo, né? Ah, mas aquilo ali foi um absurdo, porque os portugueses levaram vantagem. Levaram vantagem do ponto de vista do homem branco. Para os índios, eles estavam levando vantagem também, porque para o índio, pô, pau-brasil e até metais ali preciosos e pedras semi-preciosas era coisa que eles achavam ali no quintal deles, né? Para eles aquilo ali era desde sempre, tá ali na questão deles há milênios, há séculos, né? Mas para o índio ali tinha mais valor um espelho, ou uma escova de cabelo, ou coisa do tipo, né? E para os portugueses o que tinha valor era aquelas pedras, o ouro, o pau-brasil. Então essa questão nos ensina muito sobre o capitalismo, né? Porque apesar de ser escambo, nos ensina muito sobre o capitalismo essa questão de trocas voluntárias, né? E de preferência marginal ali da questão, né? Qual é a preferência? Qual é o valor que uma coisa deve ter? Não tem que ter um Estado para regular a economia central. Eu vejo assim, né? Apesar que assim, eu sei que eu sou um estranho no ninho, né? Na área de história, que a maioria dos professores de história são de esquerda, né? E alguns até envolvidos com o movimento LGBT. Mas eu tô aqui para justamente furar todas as bolhas possíveis e imagináveis, meus amigos. Então, deixe seu apoio aí, porque realmente a gente passa o conteúdo aqui fiel aos fatos, sem ter que agradar nenhum tipo de grupo ou bolha ou segmento, tá certo? Porque é raro, né? Você ver alguém da área de história não ser progressista, não ser de esquerda, mas a gente, claro que tem, né? Tem, claro que tem, mas não é muito conhecido. Mas aqui estou eu para desconstruir isso aí. Fiel aos fatos, simplesmente essa é a pegada do nosso canal, né? Os estatutos do nosso canal convergem para isso, tá? Simplesmente isso, sem ter que agradar ninguém. É o que está registrado historicamente, é isso que a gente narra aqui, tá bom? Por mais que esses registros muitas das vezes não sejam conhecidos porque não são divulgados pela mídia, né? Aquelas coisas que você já sabe. Então, o relacionamento entre portugueses e índios brasileiros, tupis, guaranis e tal, eram pacíficos, né? Mas depois da expansão, né, portuguesa, cada vez mais, foi ficando esse relacionamento mais complicado, porque os portugueses iam conseguindo se expandir cada vez mais e cada vez mais. Né? Isso aí começou a dificultar as coisas para os índios principalmente, né? Mas para os portugueses também, né? Porque o conflito é sempre custoso, nunca é bom um conflito desnecessário. Essa que é a realidade, né, pessoal? Você que está chegando aí agora, não esqueça do seu like, tá? Por favor aí, deixe esse apoio aí pra gente, tá? Porque dá trabalho da gente separar as imagens, da gente estudar um pouco mais, né? Para relembrar os assuntos. Eu estava estudando até agora há pouco sobre esse assunto para refrescar minha cabeça, né? E pegar alguns detalhes que tenham passado despercebido da minha última análise sobre o fato. Então eu estava estudando, eu fiquei as últimas 2 horas aí estudando sobre esse assunto para trazer aqui para vocês. Então, por favor, dê o apoio ao canal, tá bom? Se você quiser patrocinar nosso canal de forma direta, tem um QR Code do Pix na foto de capa. Tá bom? Para aí não tem erro. Está até bem grande lá, não tem como você errar. E certa feita, os índios começavam a reagir violentamente às tentativas de expansão dos portugueses e, claro, aí se inicia, vem cá comigo. Deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Aí se inicia, pessoal, o processo de escravidão dos índios, tá?
Que não é assim, o leigo no assunto vai dizer, principalmente se ele tiver viés progressista, esquerdista, ele vai dizer que é puramente um fator econômico. E outras vezes ele vai dizer que é por questão de eugenia, de preconceito com outras raças, outras etnias e tal, né? Mas não é bem assim, né? Claro que o fator econômico da escravidão é completa, né? É primordial. Mas por quê que começaram a escravizar os índios? Primeiro, né, isso aqui é de quem entende no assunto para certos leigos desonestos. O que acontece? Mão de obra local. Já tinha mão de obra local potencialmente escrava, que eram os nativos. Então se começou a essa tentativa e realmente se pôs à prática da escravidão dos índios, né? Só que era muito complicado. Primeiro que assim não tinha tanta mão de obra assim, como se precisa, e o Brasil colônia crescendo e crescendo, tinha necessidade de ter cada vez mais trabalhadores escravos. Então era muito complicado. Primeiro que também os índios não eram tantos, estavam espalhados, né, pelo território, não era aquela concentração. Os índios não estavam acostumados com essas manufaturas do homem branco. O índio trabalha quando ele precisa só. Ele não precisa, ele fica na rede o dia todo. Entendeu? Ele fica, sei lá, fazendo qualquer coisa ali na tribo, mas não trabalha em si, né, para comer. Vai lá caçar, vai lá e pega a sua caça, pá. Comeu, tá com a barriga cheia, tá precisando de alguma coisa, reformar uma oca. Não, não tá? Então ele fica lá à toa, coçando o saco o dia inteiro. Ele não tem esse negócio de trabalho ali, começa a tal hora, larga a tal hora, e no dia seguinte a mesma coisa. Essa escravidão, né, que a gente vive até hoje, que é o trabalho formal. Né? Essa que é a realidade. Trabalhar para patrão, né? Isso é uma escravidão também, não deixa de ser. Aí quer dizer, é o melhor arranjo, né, que se chegou até então, mas não deixa de ser uma escravidão também. Aí o índio não se acostumou muito nisso, era mais complicado. Né? Outra questão era as doenças, né, que o homem branco passava muito para os índios, num toque assim, ó, conversando assim já passava doenças. Pegando em objetos do homem branco, que o homem branco pegou na mão, o cara espirra. Aí tá, não tem uma bica perto para lavar a mão com sabão, né? Ainda mais na época. Aí pegava num utensílio e passava pro índio no escambo, né? Também. Acontecia muito isso também. E na lida ali da escravidão. Então, muitos índios morriam por causa de doenças banais como gripe. Então não ia servir muito. E claro que também tem aquela questão que eu falei das rebeliões indígenas, tá, pessoal? Inclusive, deixa eu sempre figurar aqui para vocês, ficar mais bacana. São fotos aí de livros, tá? Da época. Eu vou passar todas as fontes aqui para vocês, tá? Inclusive, muitas das fontes. Não, eu vou passar, calma. Tá? Vai ficar bem legal, bem instrutivo. Deixa eu só pegar aqui. Ok. Eu separei várias fotos, tá vendo? Tem uma ilustração dos Goitacá aí. Eles tinham uma forma de dar mais potência à flecha nessa posição, tá vendo? Muito interessante. Agora, tinha também o conflito, né? As guerras indígenas contra os portugueses. É aquilo que eu falei naquela oportunidade, né? Com um sujeito que é bem leigo, né? Entende de biologia e quer falar de história. Não dá, né? Não dá mesmo. Então, teve várias rebeliões violentas, tá, contra a tentativa de escravidão que os índios estavam sendo submetidos. Entre elas está registrado, tá, em 1753 a 1756, que eram chamadas de guerras guaraníticas. Isso está mais do que registrado. As guerras guaraníticas, principalmente nas guerras guaraníticas, tá, que os índios se rebelavam o tempo inteiro contra a escravidão. Fonte Brasil Paralelo? Hã? Não, meu filho, está mais do que registrado. É só pesquisar, eu sou o mínimo de pesquisa. Se você observar nossos conteúdos com a mente aberta, sem um viés dogmático de algum grupo, você vai constatar tudo, que tudo é verdadeiro. Então pega lá as guerras guaraníticas de 1753 a 56. Está tudo registrado, tá? Outra fonte de registro é o livro
Casagrande e Senzala, do historiador e antropólogo Gilberto Freire. Casagrande e Senzala, o nome do livro, do historiador antropólogo Gilberto Freire. Não confunda com Paulo Freire, aquele esquerdista da educação, que é por isso que os nossos estudantes universitários são esse vexame que você vê aí hoje, com apenas ideologia de esquerda na cabeça, para tudo que comentam e analisam. É por causa do Paulo Freire, né? Esse que destruiu o ensino brasileiro, com esquerdismo, positivismo, cientificismo. Esse canalha que, se existir inferno, ele está lá agora. Não confundir com Paulo Freire, é o Gilberto Freire, tá bom? O historiador. E o fato também que eu acabei de comentar, né? A questão da imunidade dos índios, né? Eram bem fracas por causa do homem branco, né? Aí você vê, pessoal, a gente raciocina uma coisa, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. A gente imagina uma coisa. Você vê que os índios, eles estavam numa quarentena, né? Eles estavam numa quarentena natural. Era uma quarentena natural que eles viviam. Eles viviam só entre eles, fechados no seu continente, sem contato com alguém de fora, externo ao seu continente, ao seu território ali. Eles só tinham contato um contra os outros, né? Um e outros ali. Às vezes, contato com alguma tribo ali vizinha e tal. Aí vem um homem branco de fora e adentra essa bolha de quarentena natural e transmite doenças que para o ser humano não seriam fatais, como gripe, por exemplo, gripe comum, mas nos índios eram fatais. Então a gente conclui, aí eu peço para vocês que me ajudem nesse raciocínio, se eu estou errado. A gente conclui que quarentena de saudáveis é perigoso. Você concorda comigo, pessoal? Com esse relato histórico, nós temos uma conclusão científica. Olha como que a história é importante. Os índios, por viverem só entre eles numa quarentena geográfica, cultural, e com a chegada do homem branco adentrando, tendo contato, simples vírus que não faz mal nenhum, letal para o ser humano, se torna letal aos índios porque eles viviam numa quarentena. Né? Então, é claro que isso nada é proposital, né? Isso não é proposital nem nada, mas você tem essa conclusão, né? Que a pessoa saudável, mantida em quarentena, não pode, né? E esse fato dos índios comprova isso. Você vê, eles não tinham anticorpos que iriam sendo pegos ali aos poucos, passando até de pai para filho e etc., por gerações. Por que o português, o espanhol não morria de gripe, igual a gente hoje? Não morre de gripe. Mas o índio morre. Porque o índio não tinha contato com o homem branco, então não tinha um anticorpo para aquele simples vírus, né, da influenza, por exemplo. Né? Então, quer dizer, exatamente, na época não existia vacina, e todas as epidemias da época foram solucionadas, inclusive a peste negra, né, que dizimou metade da Europa, mais da metade da Europa, e foi solucionada sem vacina nenhuma, provando que não é a única solução. Né, digital business? Você sabia dessa, né? Ah, tá. Então, justamente, agora, você vê que o que esses caras fizeram hoje, não por eventual da história, da antropologia, mas por força política, colocando todo mundo saudável em quarentena. Isso não se faz. Está mais do que provado. Né? Porque senão as pessoas nunca vão conseguir ter anticorpos para combater o vírus. Automaticamente, forçam as pessoas aqui a dar a entender que só a espetada salvaria. Por quê? Claro, estão isolando os saudáveis. Né? Nunca se vai ter os anticorpos naturais. Só quem vai dar proteção é uma agulha. É tendencioso? É de propósito ou é burrice? Talvez porque não conhecem a história. Não é isso? Agora vamos seguir. Vamos seguir com o assunto. Né? Ai. Como começou isso aí, pessoal? Como começou a limpar a barra dos índios, para eles não serem mais escravos? Esse problema que eles morriam fácil com contato com o homem branco, com vírus simples, eles não estavam se adaptando às manufaturas do homem branco, de como o trabalho do homem branco é muito diferente do trabalho do índio, né? Nada de hora marcada e todo dia aquela mesma coisa, eles não se adaptaram a isso. Revoltas, principalmente ali as guerras guaraníticas, que eu acabei de citar, e também porque a Igreja Católica, né, através dos jesuítas,
né, eles começaram a dizer não à escravidão. Começaram a dizer não à escravidão dos índios. Por quê? Porque é bom acompanhar os eventos cronológicos. Com a vinda das guerras guaraníticas, dando muito trabalho também para a colônia portuguesa, dando muita despesa, muitos problemas e muitas perdas, o que aconteceu? A Igreja Católica teve uma sacada que, para mim, até ali num acordo com o próprio Estado português, com a coroa portuguesa. Ó, vamos fazer o seguinte, tá ficando feia a coisa. Vamos fazer o seguinte, ó. A Igreja Católica vai lá e diz que o índio tem alma. O índio tem alma. Os jesuítas vinham de Portugal para cá para converter os índios. Mas isso eu tenho para mim, tá? Analisando a cronologia dos eventos, que isso se deu porque os índios estavam dando muito problema com essas rebeliões, tá? Então eles falaram, o que a gente vai ter que fazer? Vamos então trazer ele para o nosso lado, né? E vamos passar panos quentes. Vamos dizer, através da Igreja Católica, que o índio tem alma e que é cabível de conversão. Manda os jesuítas para convertê-los. Então foi aquele processo todo que vocês sabem, né? Teve aquele processo também dos bandeirantes, etc. Então isso está mais do que registrado. Então isso também culminou com a Igreja Católica querendo converter os índios ao cristianismo, também culminou no fim da escravidão indígena, por causa disso e por causa das rebeliões indígenas também, e por causa das mortes prematuras por causa de vírus simples em contato com o homem branco. Aí que foi, Portugal começou a ir lá na África e comprar, eu disse o quê? Comprar dos negros escravos. Vocês entenderam a ordem aqui da minha frase? Os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os ingleses, etc. O que eles faziam? Eles iam na África comprar negros escravos que os outros negros escravizavam. Por isso que eu citei do Mansa Musa. O Mansa Musa, imperador do Mali, esse foi o homem mais rico do mundo de todos os tempos, tá? Inclusive, parece que o personagem Salomão da Bíblia foi inspirado no Mansa Musa, né? Vinícius, mas é muito mais antigo. Calma, que você sabe que toda a história que o judeu conta não é na data que eles dizem que aconteceu. Eles inventaram muito depois. Só tenha isso em mente, tá? Principalmente com a ideia que veio de criação do Estado de Israel, então precisava de um pedigree histórico essa nação, né? Esse país. E depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado ali da organização da ONU e tal, se criou o Estado de Israel, então eles tiveram que criar todo um pedigree histórico. Mas muita coisa foi inventada depois, tá? Não na Era do Bronze que realmente aconteceu, tá certo? Então, deixa eu só mandar um rato de esgoto aqui lá para... Calma aí, pessoal, me perdoa, tá? Interromper aqui. Vai, meu filho. Olha, tá interessante lá hoje, hein? Tá pegando fogo, tá ardendo, tá salgado. Cuidado, hein, para não assar o bumbum lá embaixo. Bom? Com fake, meu amigo, não vai ter chance de jeito nenhum, né? Então, os espanhóis, portugueses e tal, principalmente, iam na África e comprava dos negros outros negros. Por quê? Tribos eram rivais, inclusive aqui no Brasil também. Teve tribos aqui no Brasil que formaram uma aliança com os portugueses contra outras tribos. O que aconteceu também onde hoje é o México, né? Quando os espanhóis chegaram no México, enfim, toda aquela colonização e tal, mas muitas tribos firmaram aliança com os espanhóis para acabar de vez com os astecas, porque eram rivais dos astecas, tá? E eram ali co-irmãos, né? Eram patriotas ali, né? Da mesma nação ali, mas não queriam saber, né? Porque na época não tinha esse conceito de país, né? Era só conceito de tribo, é isso? Mas não queriam saber, faziam aliança com os espanhóis para acabar com os astecas. Foi assim também que os astecas foram dizimados. Também por isso. Muita gente não sabe disso e não fala disso, tá? Aqui no Brasil acontecia a mesma coisa e na África a mesma coisa. Primeiro que a escravidão era normal, era moralmente aceito. Alguns indivíduos achavam errado até se criar movimentos abolicionistas. Mas até então era completamente aceitável e normal. O máximo que se tinha, pessoal, era assim:
Tinha donos de escravos que eram bons com seus escravos, se é que é ser bom isso, né? Mas por contexto da época é aceitável esse bom. Tratavam bem, davam boa comida, não judiavam, não dava chicotada nem nada. Mas não era uma lei, né? Não era uma regra. Isso vai da cabeça daquele dono de escravo. São pessoas boas ou não. Então esse negócio de dizer o que é bom, o que é ruim é muito relativo e temporal. Temporal. Então esse negócio de pegar personagens históricos e dizer esse aqui é o demônio e esses aqui são os anjos, é por isso que eu faço certas questões do bigode. Porque tudo tem o seu contexto. Tudo tem o seu contexto. Então tinha donos de escravos que tratavam bem os escravos. Só que era um sistema, igual a gente está inserido hoje, um sistema inescapável. Como é que você vai fazer? Você é obrigado a pagar IPTU, obrigado a pagar IPVA. Você é um escravo. Você é um escravo hoje. Nada mudou. Mudou os elementos, né? Mas você é um escravo. Eu sou um escravo ainda. Só que eu sou um escravo que faço vídeo para o YouTube, que vou no shopping, que posso ter um carro, mas isso ainda é uma escravidão, porque nada é realmente seu, é dos políticos, é do sistema. É um feudalismo, né? Que é uma forma de escravidão aperfeiçoada. Você pode ficar na terra, cuida da terra para não dar mato, e cuida ali da casa, dá uma pintura, bota os seus equipamentos, mas quem é o dono do terreno? A prefeitura, o governo do estado ou a União. Quando eles quiserem, eles vão lá, demolem tudo, te expulsam de lá e criam um pátio para ambulâncias, vamos dizer. Né? Uma tenda de atendimento lá contra a Covid, por exemplo. E dane-se você. Você não é realmente dono. Ainda mais no Brasil, que a nossa Constituição Federal diz lá. Função social da propriedade privada. Ou seja, no Brasil não existe propriedade privada plena. Tá? É apenas uma concessão estatal. Mesmo nós que temos aí o porte de armas, você compra a arma e tudo mais com o seu dinheiro, com vários impostos do Estado e tudo mais, mesmo assim, a arma não é sua. É uma concessão estatal. O Estado, assim que ele quiser, pode se revogar tudo isso, e se você for achado com essa arma que você mesmo tirou o porte e comprou essa arma, você tem que devolver às autoridades locais. É o que acontece. E isso pode mudar assim, ó, da noite para o dia, ainda mais dependendo de quem estiver no governo, né? Se for um esquerdista e tal, isso pode acontecer, né? Inclusive esse é um dos temores, né, do pessoal do clube de tiro, do pessoal CAC, caso o Lula ganhe, né, as eleições aí. Por quê? Porque ele pode revogar tudo e se tornar CAC, que é, né, legítimo, é oficial pelo próprio Estado, pode se tornar crime ser um CAC. E o STF está do lado do Lula, né? Então isso se torna fácil do dia para a noite. Bom, desviei um pouquinho o assunto aqui, pessoal, para fazer um entendimento macro, tá bom, do que acontece, tá certo? Então, quer dizer, deixa eu me localizar, onde que eu estava. Então, vocês entenderam essa questão da escravidão, como se dava? Tá? Então, não existe assim maus e bons no contexto histórico. Você tem que ver muito qual o contexto de uma época. A escravidão era moralmente aceita. Alguns indivíduos que eram uma mentalidade mais abolicionista, e depois isso virou um movimento, muito depois, mas a maior parte da história da humanidade se deu com escravidão. A maior parte, até agora. Né? A gente ainda vai ter que viver algumas décadas, alguns séculos para suprir isso daí, para a gente dizer, não, a maior parte da vivência humana foi sem escravidão. Por enquanto, não. Por enquanto, sempre foi com escravidão. Isso é recente. A abolição é uma coisa recente, tá? No contexto histórico da humanidade aí. Agora vamos falar aqui dos goitacás, né? Se é que eu fiz um prólogo bom aí, se vocês entenderam, alguma dúvida? Como ocorreu? Alguém discorda? Deixa eu tirar aqui. Alguém discorda da minha dissertação sobre como era a escravidão? Tá? Porque muita gente tem aquela ideia errada que é passada até nas escolas, tá? Que muitos professores, infelizmente, repito aqui, de história, tem um viés progressista, e contam até ali a página 2, ou botam um ponto final onde tem vírgula. E não é certo, tá? Não tem essa ideia. O português não ia lá e entrava na África e saía dizimando as tribos e tacava fogo nas ocas, ou como eles chamam lá na África. Porque não deixam de ser índios também, né? São nativos da África, né? E pegava eles à força, matava as mulheres, estuprava as mulheres, matava as crianças, trazia os homens fortes. Não era bem assim. Na verdade, eram guerras de tribos. A tribo vencedora escravizava a perdedora, negro contra negro.
Tanto é que eu falava do Mansa Musa. Ele era o imperador do Mali, o homem mais rico de todos os tempos, muito provavelmente Salomão foi inspirado nele. Ele tinha comitivas de 12 mil escravos negros. Inclusive, há relatos históricos que os negros preferiam vir para as colônias da América trabalhar aqui. Porque se eles fossem para a Ásia, eles eram capados. Entendeu? Para servir de eunucos, etc. Né? Em alguns lugares, alguns reinos também da Europa. Então eles preferiam até vir de escravos para cá, para a América, para servir aqui nas colônias espanholas e portuguesas, porque aqui eles não eram capados, iam trabalhar na lavoura e muitas coisas que eles já lidavam. Né? Se você for ver, entenda por favor o que eu vou dizer. Hein? Se você for ver, a escravidão aqui nas Américas, vamos botar aí pelo Brasil, foi de algodão doce. Foi de algodão doce, se comparado, tá? Lá na Ásia eles sofriam absurdamente. E não é muito criticado, né? Até por causa que a Ásia é representada ali pelo dragão vermelho. Ninguém critica o dragão vermelho, ele pode fazer o que quiser. Tanto é que ele espalhou essa doença pelo mundo hoje em dia, né? E ninguém culpa o dragão vermelho. Vai culpar o presidente Bolsonaro, vai culpar o ministro da Saúde, né? Eu sou culpado de várias mortes, né? Enfim, não a China, por exemplo, né? Que se iniciou tudo. Então é sempre essa blindagem desse pessoal lá da Ásia, porque é comunista. Essa aqui é a realidade, pessoal. Então você vê, por exemplo, os goitacazes. Agora entra nos goitacazes. Os goitacazes, isso aí você está vendo é um museu lá em Campos, tá? Campos é uma cidade, né? Campos dos Goitacazes. É uma cidade do estado do Rio de Janeiro, tá? Bem lá na ponta do estado. É muito conhecida também, né? Tem negócio lá de refino, de petróleo e tudo mais, não é isso? Açúcar. É uma cidade muito conhecida, muito grande, que tem várias coisas bem peculiares. E lá tem um museu só sobre os Goitacazes, né? Lá tem time de futebol, né? Com o nome Goitacazes. Tem muitas coisas, muito a ver com a cultura Goitacazes. Inclusive, se não existisse essa cidade de Campo dos Goitacazes, muito provavelmente a gente não saberia da existência dos Goitacazes, tá? Porque eles foram dizimados e eu vou contar para vocês, fica até o final, como eles foram dizimados. Inclusive, já desde essa época, tínhamos guerras biológicas. Através de uma guerra biológica que os portugueses fizeram com os índios goitacás, eles foram dizimados. Fica até o final que eu vou te contar como. E, ó, não é nada de tecnologia, tá? De bombas, nada disso não. Uma coisa muito simples até, condizente com a época, né? Então você vê aí que tem um museu muito legal lá em Campos. Se você estiver na cidade, for lá para a cidade de Campos, visite esse museu, eu recomendo. Eles acharam várias tumbas, né? Lá de ossadas dos Goitacazes, né? E tem tudo registrado, né? A cerâmica deles, os artefatos de armas, tudo. Um excelente museu, né? Eu adoro museu, né? Só para variar aí, não sei se você já percebeu. Eu vou compartilhar para vocês aqui uma matéria aqui até do G1. Vou botar aqui uma matéria do G1, ó. Olha que interessante. Índio Goitacá era alto e bravo, dizem historiadores de Campos, no Rio de Janeiro. Eu estou fazendo essa live aqui, na verdade era para ter feito ontem, né? Ontem foi dia do índio. Então eu estou fazendo só hoje, porque só hoje que eu me lembrei disso, tá bom? Era para ter feito ontem, mas tá bom. Aí, ó, muito legal. 5 toneladas de materiais foram recolhidos nesse sítio arqueológico em Campos. Então, ainda bem que existe essa cidade, né, do norte fluminense ali, que foi capaz, porque a gente não ia saber nada dos Goitacás, né? Então essa cidade preservou muita coisa. Então eles eram cabeludos, cabelos grandes, né? Altos e bravos. Principais características dos índios Goitacás, ó. Super legal, vou deixar essa matéria aí no link. É o sítio arqueológico do Caju. Então, pela ossada deles, dá para ver a estrutura física, né? Deixar essa matéria aí para vocês lerem depois. Que eu vou acelerar um pouquinho aqui, pessoal. Fazer um conteúdo mais rápido possível para o pessoal que gosta de conteúdos mais enxutos, porque eu ainda vou trazer muitos conteúdos mais longos aqui.
Aí, para você ver depois. Muito legal, né? Isso fica um registro aqui para vocês. Muito bacana. Engraçado que não, acho que não está na matéria aí, que eu não li a matéria toda, tá? Mas um dado é que esse nome Goitacás, ele não é um nome original, né, deles. Não é um nome original dos Goitacás. Esse nome é Tupi. Foram as tribos Tupis, Tupi, né, porque não bota plural em nome de tribo. A tribo Tupi, eles botaram esse nome aí nessa tribo Goitacás. O nome que os próprios Goitacás se denominavam não se tem registro. Ninguém sabe como eles se chamavam para eles mesmos, entendeu? Esse nome Goitacá é tupi, mas a tribo não é tupi, tá? Eles não são tupis nem guaranis, eles têm idioma próprio, é uma linhagem própria, eles são mais altos, né? E têm a pele mais clara. São mais altos e mais claros. Porque também não se sabe isso daí. Eu vi um amigo meu uma vez falou, será que eles tiveram algum cruzamento, sei lá, com vikings ou alguma coisa assim, algum indo-europeus e se misturaram? Cara, não dá para saber nada disso. Né? Não há registro sobre isso. Será que se misturaram com algum? Não se sabe. Não se sabe se. É porque eu tenho uma tendência de acreditar no seguinte, de achar o seguinte: eles viviam muito em pântanos, né? Áreas mais sombreadas. Então, pegavam menos sol do que as outras tribos, para ver que era isso. Então a pele tem a tendência de ir ficando mais clara, perde a melanina, né? Enfim, até negros, né? Até negros, se não pegarem sol, ficarem só dentro de escritório, eles têm a tendência de ficarem mais opacos, né? Já repararam isso? Ficarem mais clarinhos. Até negros. Então, imagina índios, né? Os índios são descendentes de asiáticos, né? Eles vieram da Ásia através dos estreitos. Ou seja, até mesmo o índio é imigrante aqui no Brasil, porque eles são naturais da Ásia. Só para deixar isso claro também. Então, olha só. Cara, mas como aparece parasita, hein? Deixa eu dar uma matada no mosquito aqui de novo. Calma aí, gente. Eita. Esse cara aqui, bicho, vai pro tobogã de mão. Por que aparece tantos fakes assim? Por que não tem, pelo menos, com um negócio original, né, cara? Dá pra entender isso, pessoal? Cara, chega de fake. Pelo menos fala com o perfil original, né? E atrapalha o nosso raciocínio também. É a intenção, né? A intenção é essa. Não sei por quê. Outra característica dos goitacás é que eles, voltando aqui, é que eles não se misturavam. Parece muito com os jujubas, né? Mas enfim, eles não se misturavam. Eram excelentes corredores e nadadores. E até porque eles viviam em pântanos, alagadiços, né? Mangues. É por isso que eu penso que é por isso que eles eram mais claros um pouco. Agora, porque eram mais altos, não sei. Os homens eram sempre muito mais altos que os outros de outras tribos, tá? E bem mais robustos. E, claro, eles viveram ali na região onde hoje é Campo dos Goitacazes, que preservou muito dessa história, né? Se não fosse isso, talvez a gente não soubesse que existiam essa tribo aí, tá? Vamos lá. Eles não dormiam em redes, é outro detalhe também, né, que me vem à cabeça. Eles dormiam no chão mesmo, em palafitas e no chão, tá? Eles não dormiam em redes como os outros índios fazem até hoje. E eles eram canibais, né? Eles comiam a carne ali se tivesse necessidade, passando fome, eles poderiam comer carne humana e principalmente aí sem necessidade, sem fome, comer a carne dos inimigos. Eles matavam os inimigos e esses inimigos poderiam ser índios de outras tribos, mais uma vez comprovando aí que não existe esse negócio de bonzinho e malzinho na história, né? Tudo é o seu contexto, bem específico até, né? Então tinha índio contra índio e um índio matava o outro e tinha até casos de tortura e canibalismo de um índio para com o outro. Há registro, igual eu falei anteriormente, de tribos que se faziam aliança com os europeus para dizimar outras tribos co-irmãs ali, vizinhas e tal. Então não existe bonzinhos e mocinhos e vilãozinho, diabinho em história, tá certo? É por isso que eu analiso aqui pelo ponto de vista histórico até a história do bigode. E muita gente não entende porque são analfabetos funcionais de história, né? E querem nos prejudicar inventando coisas absurdas. Funerais. Os funerais eram muito parecidos com os nossos, diga-se passagem. Né? Eles faziam ali urnas de cerâmica
como se faz os potes deles, né, de alimento e tal, faziam grandes urnas cerâmicas, tampavam essas urnas e enterravam. É muito parecido com o nosso, né? Com os nossos caixões de madeira aí, e com as lápides e tal, com as gavetas, com os jazigos. É muito similar. Eles tinham um ritual de transição de menino para homem, que toda tribo tem. Umas tribos botam formigas assassinas na mão do garoto, né? Outras tribos, enfim, tem várias coisas aí, desafios, e essa tribo desafiava o seguinte: olha o desafio dessa tribo como era. Eles colocavam um menino, né, para matar um tubarão ali no litoral, né? Eles iam no litoral e mandavam o menino matar um tubarão. Eles faziam uma isca, atraíam o tubarão, o menino era jogado na água, e dentro da água ele tinha que matar o tubarão. Claro que geralmente, muitas das vezes, poderia dar ruim isso aí, né? Decapitações de perna, de braço, mortes, mas aquele que sobrevivia virava um grande guerreiro. Isso me lembra muito, pessoal, aqui, o pessoal de Esparta, né? Que eles, isso é retratado até no filme, eles pegavam os filhos recém-nascidos e olhavam se tinha algum defeito físico. Se tivesse algum defeito físico grave, eles atiravam do monte, para não deixar nem aquela criança se tornar adulto, porque se tornaria, principalmente se fosse homem, né? Menino, principalmente. Menina talvez teria uma tolerância, porque não ia para a guerra nem nada. Mas homem tinha que ser um grande guerreiro de Esparta, então tinha que ter bons atributos físicos desde recém-nascido. Se não tivesse, eles matavam. Então os índios fazem isso também, e fazem até hoje, tá? Crianças que nascem defeituosas, eles matam. Tá? Eu nunca vi ninguém criticar isso nos índios. Não estou dizendo que era para criticar, porque isso é a cultura deles, né? Mas isso acontece até hoje. Tem tribos indígenas brasileiras que matam suas crianças se acharem elas doentes, tá? Se elas vierem à vida doentes, tá bom? Para não virarem, eu até acho isso correto na medida do possível, do praticável, porque você crescer também um ser humano dependente de outro a vida toda, para questões básicas, eu acho que isso não é vida. Eu já até falei isso para vocês uma vez, né? Se o meu, por exemplo, o meu maior medo não é morrer, é sim dar trabalho para os outros, ficar inválido, né? Então, acho que eles têm esse pensamento desde sempre. E eu acho interessante, tá? Tudo no seu contexto cultural e histórico, tá certo? Eles começaram também, aí no caso os goitacás, a atacar colônias, né, de jesuítas, colônias ali dos desbravadores, começavam a fazer muita algazarra, ataques mesmo, deliberadamente, matavam com requintes de crueldade, eles eram extremamente guerreiros. E aí, no caso, os jesuítas, eles não queriam saber, né, de salvar a alma dos goitacás, inclusive sendo canibais, né, isso era tido como coisa do demônio pelos jesuítas, mas os jesuítas nunca quiseram ali se aproximar dos goitacazes. Os goitacazes também nunca quiseram aproximação dos portugueses e nem de outras tribos, tá? Nem de outras tribos. Inclusive, há um evento, pessoal, dos tupis contra os goitacás. Isso foi muito interessante, né? Isso aí registrado pelo André Tevet, um franciscano, né? Lá em 1555, ele registrou isso no livro dele, A Singularidade da França Antártica. Ele registra, certa feita, onde tupis e goitacás entraram em confronto. Olha só que interessante. E alguns goitacazes, por mais que teve muita baixa tupi, alguns goitacazes foram capturados, né? E os tupis faziam o quê? Pegavam um porrete, né? Tipo um taco de beisebol ali de madeira que eles faziam mesmo, e iam matando os goitacazes com paulada na nuca. Só que quando ele foi começar a matar, isso registrado no livro, tá? Desse francês, ele tacou o tupi, tacou a paulada na cabeça do goitacá, o coco dele rachou, o cérebro começou a vazar, né, a cair mesmo. Mesmo assim, o goitacá se levantou e atacou o tupi e matou. E ainda matou o tupi primeiro. Quer dizer, o goitacá acabou morrendo depois, só que ele conseguiu ainda matar o tupi primeiro. Você vê a resistência desses caras, né? O miolo caindo ali, com a cabeça aberta, ele conseguiu se levantar e ainda matar o oponente, que estava inicialmente agredindo ele em pé. Quer dizer, ele tinha todos os fatores contra ele, né? Mesmo assim, ele conseguiu revidar antes de morrer. Eram extremamente guerreiros e fortes. Uma resistência absurda. E eles se alimentavam de raízes, né? Folhas, carne animal e, por vezes, carne
humana também. Eram muito fortes, muito resistentes. E tudo está registrado. Mais uma fonte aí para quem fala que é Brasil paralelo e essa coisa de desesperado analfabeto funcional. Mais uma fonte aí, um livro que esses analfabetos nem sabiam que existia, né? Singularidade da França Antártica, do André Tevet, um franciscano francês. Em 1555 está registrado essa batalha entre os tupis e os goitacás, que acabaram os goitacás ganhando, né? Mas por vezes os tupis conseguiam algum prisioneiro. Mas mesmo prisioneiros, os goitacás vendiam caro a derrota, eles não deixavam ser humilhados pelos tupis, mesmo na prisão ali, né? Os portugueses não tinham como vencê-los, pessoal. Não tinham como vencê-los. E aí vem a questão. Ficou na tela aqui. Agora vem aquela questão que os portugueses viam que os outros índios não davam dentro deles. Os próprios portugueses, mesmo com armas de fogo, era difícil, porque às vezes tentavam uma caçada contra os goitacás, eles se embreavam pelo pântano e ficava aquela coisa, tipo o filme Rambo, né? Já viu aquele filme Rambo? Que ele fica na floresta, os caras vão atrás dele e ele vai matando um a um. Era basicamente isso. Pode ter armas melhores, arma de fogo, né? Na época, os índios só com arco e flecha, machado, essas coisas, lanças, mas eles, tipo o Vietcong, né? Fizeram lá com os Estados Unidos no Vietnã também. Na selva, pô, prato feito para os goitacás, né? Os portugueses não tinham como vencer e eles se deram conta disso. Falaram, cara, o que a gente faz? A gente vai deixar essas terras para eles todas, aquela terra de campos todinha para eles, de campo do goitacás hoje, vai ficar tudo para esses índios? Não, é muito importante essas terras para os nossos planos de colonização. E foi aí que no início do século XVII, os portugueses fizeram o seguinte, meus amigos. Eles simplesmente pegavam roupas de contaminados de varíola, roupas e objetos de pessoas contaminadas por varíola, das colônias ou até vindos de Portugal, e botavam nas trilhas onde passavam os goitacazes. Os goitacazes, índios, super curiosos com aqueles artefatos do homem branco, pegavam, viam que eram vestimentas, levavam para a tribo, tinha vestes de mulheres também, botavam em crianças, botavam nas mulheres, algumas joias de homem branco, né, de mulher portuguesa, da colônia, davam para as índias, enfim. Em questão de um ano, a tribo dos goitacazes foi completamente dizimada pela varíola. Até por causa disso. Não tinham também anticorpos. Né? Se já é perigoso, a varíola já era perigosa na época. Para o homem branco, né? O índio morria até de gripe em contato com o homem branco, você imagina com varíola. Então a gente tem um registro no Brasil, desde essa época, de um ataque biológico. Né? Isso para mim é terrorismo. Né? Mas é isso. Os covardes, quando eles não têm como te destruir, eles vão inventar uma coisa mirabolante e covarde. Né? Isso para mim é covardia. Isso aí, alguma semelhança? Fica quieto. Então você vê que o terrorismo biológico existe desde sempre, de uma nação querer derrotar outra. Porque ali os índios eram como se fosse uma nação. Uma tribo própria, né? Parece que tinha em torno de 12 mil índios goitacás na região na época, e foram completamente dizimados em questão de um ano. E isso aí pode estar sendo aplicado até nos dias de hoje mesmo. E, inclusive, na história do Brasil depois, foi utilizado isso, se inspirando nessas histórias. Muitos grileiros e fazendeiros que queriam os índios afastados, longe das suas terras, ou até conquistar aquelas terras que eram dos índios, o que eles faziam? Sobrevoavam, isso já em tempos, claro, depois da invenção do avião, recente, bem mais recente, sobrevoavam aonde tinha ali os índios, né? E largavam também brinquedos contaminados, né? E com febre amarela e tal. Aí os índios pegavam, os menininhos, né? As crianças indígenas pegavam, brincavam e também dizimavam as tribos ali. E aí os fazendeiros espalhavam as suas propriedades, né? Porque não estava mais os índios ali, que eles tinham morrido. E morreram de doença, né? Ninguém matou, né? A gente sabe que foi uma doença provocada. Então, pessoal, isso já é muito antigo. Será que não acontece hoje? Será que isso que ocorre, não só no Brasil, mas no mundo, de 2020 para cá, não foi provocado por alguma nação querendo destruir
outras, se isso já é fruto da humanidade de muito tempo? Que eu falo para vocês, a humanidade ela tem atos absurdos. Porque quando a gente fala certas coisas, soa como teoria da conspiração, se a humanidade já deu provas que é capaz de fazer tanta coisa desse nível. Né? E, em suma, é isso. Eles eram tão guerreiros e tão fortes que mesmo os portugueses com arma de fogo não conseguiam combatê-los e eliminá-los, expulsá-los. Então eles apelaram para a covardia. É uma espada de dois gumes, meus amigos. Quando você é muito capaz e muito habilidoso naquilo que você se propõe, você fica praticamente invencível. O problema disso, sabe qual é? É que os seus adversários, seus inimigos, apelam para coisas absurdas. E mais uma vez a história vem a comprovar isso. O que vocês acharam? Ainda tem mais coisas hoje, tá? Eu encerro aqui a questão dos Goitacás, deixo aqui todas as minhas honras e menções a essa tribo, né? Costumes que, claro, eu não me daria bem, né? Ainda mais com canibalismo e tudo mais. Mas não é porque você não concorda que você vai desprezar, né? Aquele ser, aquela nação, aquela tribo, né? Então eu deixo a minha menção por eles terem sido guerreiros, por não aceitarem uma colonização à força, e principalmente porque eles só foram eliminados na covardia. É terrível, né? O que a humanidade é capaz? Eu pergunto para vocês, será que isso não aconteceu em 2020, pessoal? Guerras biológicas para destruir outras nações, a economia de outras nações. Será que isso não é possível? Se na época foi, imagina hoje com todos os recursos tecnológicos, com mais integração entre os povos, com aviões, né, com tudo mais. É engraçado, pessoal, que em Wuhan, em 2019, teve uns jogos militares lá, né? E foi vários representantes de várias nações para lá. Depois eles foram embora. Será que ali não houve o espalhamento proposital? Uma coisa que a gente deve se perguntar, né? Porque a história já prova tudo isso, né? Agora eu queria... Acho que eu não vou poder mostrar, mas vou botar aqui para vocês ouvirem. Tá? Olha só. Olha esse vídeo aqui. Os africanos apoiavam a escravidão. Quem? Isso mesmo. Deixa eu botar aqui as caixinhas para cá, para você ouvir bem. Ouça só esse vídeo aqui. Parece ser interessante. Deixa eu ver se tem propaganda aqui. Atravessaram o Atlântico em porões de navios negreiros. Eram brutalmente capturados em sua terra natal e jogados em lavouras brasileiras para trabalhos forçados e maus tratos. Não, isso é um grande mito, né? Os europeus iam para o continente africano e capturavam os negros contra a vontade dos próprios africanos. Não é verdade. A escravidão, como você nunca viu. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão na América. E é óbvio, a escravidão é algo que envergonha muito a nossa história. Mas se ela envergonha tanto, como é que ela durou tanto tempo? Como que rolava? Os portugueses iam lá e capturavam à força 12 milhões de africanos durante 300 anos? Ou o tráfico negreiro era uma prática comum apoiada pela elite das nações africanas naquela época? Sabe quem tá narrando isso aqui? O Castanhari. É Castanhari o nome dele, né? Olha só, rapaz. Isso aqui é o canal do History, tá? Ele tá fazendo uma participação aqui. Castanhari. É por isso que ele tá sendo lacrado pela Lacrolândia. Porque ele falou do Holodomor. E ele deve ter, por causa desse vídeo aqui também. Isso aqui é uma participação dele no canal History. Olha o que ele tá dizendo. Antes dos portugueses chegarem, já existia comércio de escravos, já existia escravidão na África. Na África subsaariana, que eles chamam de África Negra, os historiadores chamam de África Negra, os reis negros invadiam povos vizinhos, também negros, vendiam esses escravos para mercadores e montavam grandes caravanas de escravos pelo Saara, né? Quer dizer, imensas rotas de escravos pelo Saara,
para vendê-los para os árabes no norte da África. Estima-se que entre 6 e 7 milhões de escravos africanos foram levados para a região do Mediterrâneo antes de começar o tráfico africano. A primeira vez que os portugueses compraram escravos na África foi de uma dessas caravanas. Os portugueses falaram: por que vocês têm que atravessar o deserto para vender esses escravos? Vende eles agora aqui para mim. E quando começou o tráfico negreiro para a América, os europeus não entravam dentro do continente africano, até porque eles desconheciam, tinha muitas doenças tropicais, morriam muita gente, eles não tinham imunidade contra essas doenças. Então, eles tinham feitorias ao longo do litoral, aonde eles compravam escravos que os reis africanos capturavam no interior, em guerras, em razias, sequestros, ou pagamento de dívidas, e levavam para essas feitorias, e ali eles vendiam para os portugueses, para os holandeses, para os espanhóis, para os franceses. Tá, ficou claro. Isso aqui é um historiador falando, tá? E entre um deles, o Mansa Musa, tá? As comitivas do Mansa Musa ultrapassavam 12 mil escravos negros, e ele era negro. Aí você vê a história do Zumbi, que tinha... Zumbi, esse aí que é idolatrado até hoje, no Brasil. Zumbi dos Palmares, ele tinha escravo negro. O Nelson Mandela, ele tinha escravo negro. Luta contra o apartheid, que nada. Ele é um comunista a favor disso tudo, tá? Ele tinha escravo negro na mina de diamante. Inclusive, quando foi feito aquele filme do Leonardo DiCaprio, Diamante de Sangue, ele não odiou o filme e fez tudo para esse filme sair do ar. Se você vê o filme Diamante de Sangue, você vai entender por quê. Claro que na África, impérios negros comercializavam e vendiam como produto escravos também negros. Esses escravos eram feitos escravos pelas razões mais deletérias possíveis. Dívida de jogo, galo no galinheiro, cantavam muitas mulheres. As razões mais variadas, além, obviamente, do apresamento em guerras e diferentes nações africanas. Não é nenhuma ofensa ao movimento negro ou a nenhuma bandeira de ninguém questionar por que essa lenda de que os portugueses invadiam a costa da África e roubavam e pilhavam e traziam escravos sofredores. Não, esses escravos eles eram derrotados em batalhas internas. Eles eram trazidos em levas até pelo deserto do Saara até a costa e vendidos. Vendidos eles eram trazidos para cá. Se eles não viessem para o Brasil, eles iriam ter a mesma vida lá, eles seriam escravos. Eles eram derrotados de guerra. Não existe nenhum demérito nisso. Muito importante esse detalhe. Se eles não tivessem sido tragos para cá como escravos, eles continuariam sendo escravos na África. Escravos de outros negros. É bom que se entenda. Isso aqui é um ponto, é uma pedra angular. Se os negros que vieram aqui para o Brasil como escravos, eles não viessem para o Brasil, se os portugueses não tivessem ido lá comprá-los, eles iam continuar sendo escravos lá. Entendeu? Ou até pior, ir para o mercado da Ásia, que eles eram capados. Na época, um argumento muito usado para justificar a escravidão era assim: bom, essas pessoas pelo menos não foram mortas em sacrifícios humanos. Até que era verdade, né? Quer dizer, no Daomé você tinha sacrifícios humanos de 200, 300 pessoas mortas em grandes festivais. Houve um intenso comércio de escravos alimentado pelos próprios africanos dentro da África. E muitos reinos africanos, eles dependiam da venda de escravos para poder sobreviver. Eles invadiam povos vizinhos, capturavam... Não. Tem que voltar essa aqui, meu irmão. Escuta bem, hein? Aí, ó. Um intenso comércio de escravos alimentado pelos próprios africanos dentro da África. E muitos reinos africanos, eles dependiam da venda de escravos para poder sobreviver. Eles invadiam povos vizinhos, capturavam escravos, passavam esses escravos para mercadores que trocavam por armas. Com essas armas, os reis conseguiam estabelecer seu domínio e capturar mais escravos. Então, assim, você fez um sistema que se retroalimentava. Assista mais Meu amigo. Tá aí, ó. Se você quiser ver o vídeo, eu botei ele na íntegra, tá? Mas a fonte tá aí, ó. Indo da boca até do Castanhaglios. Caramba, meu irmão. E agora, hein? Cadê a fonte Brasil Paralelo? Pessoal, eu mostrei aqui durante todo esse vídeo fontes de 1555, fonte de tudo quanto é jeito, e agora eu encerro com mais essa fonte aí do canal History,
narrado com a participação do próprio Castanhari, que é um progressista, né? Não deixa de ser. Mas eu não sei não, hein? Talvez ele esteja mudando de ideia. Começou a ser cancelado por essa galerinha aí, né? Porque falou do Holodomor também, aí não pode. Aí não pode, pô. E aí? Aí tá aí as fontes. Mais uma vez, eu provei que eu estava certo o tempo inteiro, principalmente no debate que eu tive com o analfabeto funcional, que só entende de cobra, só entende de biologia. Vem falar de história pra cima de mim. Se deu mal, né? Uma péssima tática, um tiro no pé. Vai debater contra mim? Sei lá, fala de biologia, ou até tenta arrastar o debate para o campo científico. Mas ele foi tentar me rebater usando história. É por isso que naqueles cortes, tem lá, né? Quem foi Mansa Musa. Foi por causa de um debate desse que ele iniciou, pessoal. Entendeu? Aí eu botei o corte lá, ele não sabia nem quem era o Mansa Musa. Então como é que ele tem cabedal, gabarito, para falar de escravidão? Não tem. E para a maioria que fala sobre isso, com identidade partidária de esquerda, aí você só cita. Então quem foi Mansa Musa? Começa o assunto por isso. Eles não vão saber. Se não sabem quem foi Mansa Musa, eles vão ter credibilidade no que eles falam sobre escravidão? Não, porque o assunto começa por aí. O assunto não tem premissa se você não souber o fator Mansa Musa. Porque daí você descobre todo o resto. Entendeu? Essa é a realidade. Gente, gostaram do conteúdo hoje? Então, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? Isso é de suma importância. Deixe os seus comentários, também é muito importante. Exatamente, Francisca, perfeito. É isso aí, obrigado pelo seu comentário. Se você concorda, deixe o seu comentário fixo aqui embaixo também depois que a live estiver gravada. É muito importante para nós, tá bom? Os seus comentários, os seus likes fazem catapultam o nosso vídeo para quem ainda não conhece o nosso canal. O YouTube divulga a live para 10% dos inscritos. O que faz o YouTube divulgar para o resto dos inscritos e para quem não é inscrito é os seus likes e os seus comentários. Então isso é muito importante, pessoal, tá bom? Não esqueça disso. Obrigado a todos que vocês compareceram a mais uma aulinha de história, com toda a modéstia, mas eu estudo muito o assunto. Eu já sabia desse assunto, mas quando eu preparei essa live, eu fiquei as últimas 2 horas antes de entrar no ar revendo o assunto, botando em vídeos de historiadores para ver se ainda, né, mantinha, porque coisas são revistas, mas não, eu peguei a fonte certinha, tá, para vocês. Quer dizer, fiquei mais de 2 horas estudando esse assunto antes de entrar ao vivo aqui. Então, por favor, deixa o seu apoio, tá bom? Uma mão lava a outra. Valeu, pessoal. Forte abraço, hein? Forte abraço. Até mais.